Então, dando continuidade à trigonometria no triângulo retângulo, faremos agora alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo é o seguinte: no triângulo retângulo abaixo, encontre o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa indicado. Então, nós temos ali que a hipotenusa mede x e os catetos medem raiz de 2, o oposto ao ângulo alfa, e raiz quadrada de 5, o adjacente ao ângulo alfa. Para fazermos o cálculo, eu preciso determinar o valor de x. Como eu não tenho esse valor, eu posso fazer o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras para determinar o valor de x. Então, nós vamos ter que x ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais raiz quadrada de 5 ao quadrado, que são os dois catetos. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu cancelo. Vai ficar, eu cancelo o índice com 2 daqui de fora, com o expoente, vai ficar 2. Cancela aqui também, vai ficar 5. Então, fica x quadrado, é 2 mais 5. X quadrado igual a 7. Como está ao quadrado, eu extraio a raiz do outro lado. Então, x é a raiz quadrada de 7. Então, a nossa hipotenusa, no caso, vale raiz quadrada de 7. Agora, nós vamos calcular as razões trigonométricas. O que a gente tem aqui? Que o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nós vamos ter cateto oposto, raiz de 2, hipotenusa, a gente acabou de calcular, raiz quadrada de 7. Como tem raiz quadrada de 7 no denominador, nós vamos racionalizar multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 7. Quando eu tenho os dois números dentro da raiz, eu multiplico. 2 vezes 7 me dá raiz quadrada de 14, e 7 vezes 7, raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 a gente sabe que é 7, de 14 não tem exata, então eu vou manter 14 dentro da raiz e o 49 eu extraio a raiz da 7. Então, seno de alfa é raiz quadrada de 14 sobre 7. Agora, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 7. De novo, nós racionalizamos, multiplicamos por raiz quadrada de 7, numerador e denominador. Obtemos raiz quadrada de 35 sobre raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 a gente sabe que é 7, de 35 não tem exata, a gente mantém a raiz. Então, nós vamos ter que o cosseno de alfa é raiz quadrada de 35 sobre 7. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar tangente de alfa, raiz de 2 sobre raiz quadrada de 5. Agora, nós vamos racionalizar, multiplicando numerador e denominador por raiz quadrada de 5. Vamos obter 2 vezes 5 dá raiz quadrada de 10, 5 vezes 5, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 10 a gente mantém, e raiz quadrada de 25 é 5. Então, tangente de alfa é raiz quadrada de 10 sobre 5. Um próximo exemplo. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e y indicadas. Considere seno de 65 igual a 0,91, cosseno de 65 0,42 e tangente de 65, 2,14. Então, nós temos aí o triângulo. Eu quero saber o valor de x e de y. Eu só tenho o valor da hipotenusa. X é o cateto oposto, y o cateto adjacente. Para determinar o x, que é cateto oposto, nós vamos usar o seno. Então, observe que o lado de medida x é o cateto oposto ao ângulo de 65 e temos a medida da hipotenusa. A razão que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos ter que seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 65, então, que é o nosso alfa, vai ser x sobre 10, x sobre 100. Lá no enunciado está dizendo que o seno de 65 é 0,91, então fica 0,91 é x sobre 100. Passa o 100 que está dividindo o x multiplicando, fica 0,91 vezes 100 igual a x.
Fazendo essa multiplicação, x vai dar 91. Então, esse é o valor de x. Para determinar o valor de y, a gente vai observar que y é o cateto adjacente ao ângulo de 65. E nós temos a medida da hipotenusa. Eu poderia usar o x que a gente achou igual a 91, mas é mais fácil trabalhar com 100. Então, nós vamos usar o cosseno, que relaciona cateto adjacente sobre hipotenusa. Fazendo a substituição, cosseno de 65 é y sobre 100. O cosseno de 65 no enunciado está dizendo que é 0,42. Então, vai ficar 0,42 vezes 100 igual a y. Passa o 100 multiplicando, fazendo a multiplicação, y vai ser igual a 42. Então, nós temos aí o valor de y. O exemplo 3. Na figura abaixo, uma árvore é vista sobre um ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros de sua base. Determine a altura da árvore. Use raiz de 3 igual a 1,73. Então, nós temos aí essa situação. Nós temos o ângulo de 30 graus. Essa medida de 30 metros corresponde ao cateto adjacente ao ângulo de 30. Neste exercício, temos um ângulo notável de 30 graus. Nós vamos utilizar a tabela. Então, vamos colocar aqui a tabela que vai nos ajudar. Então, nós queremos saber o quê? A altura da árvore, que vamos chamar de H. A altura da árvore é o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, eu tenho o cateto adjacente e quero saber o cateto oposto. A razão que relaciona os dois é a tangente. Então, tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. O alfa vale 30, então tangente de 30 vai ser H, que é cateto oposto, sobre 30, que é a medida do cateto adjacente. A tangente de 30 na tabela é raiz de 3 sobre 3. Então fica raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 30. A gente multiplica em cruz, fica 3 vezes H é igual a 30 vezes raiz quadrada de 3. Passa o 3 dividindo, fica H igual a 30 raiz de 3 sobre 3. 30 dividido por 3 dá 10. Então, H é 10 raiz de 3. Como lá no enunciado está escrito use raiz de 3 igual a 1,73, fazendo a substituição, fica 10 vezes 1,73, que dá 17,3, que vai ser a altura da árvore. Então, a árvore vai ter 17,3 metros. Mais um exemplo para finalizar essa parte. Um barqueiro pretende ir de uma margem a outra de um rio pela travessia mais curta possível. No entanto, a correnteza o arrastou 24 metros além do atracadouro, do local aonde o barco chegou. Avista-se o ponto de partida de um ângulo de 60 graus em relação à margem onde o barqueiro está. Qual é a largura R do rio? Use raiz de 3 igual a 1,73. Então, ele partiu aqui e parou aqui. Então, nós temos as informações aí. Neste exercício, temos o ângulo notável de 60. Então, de novo, nós vamos colocar aqui a tabela que nós vamos utilizar. Nós temos essa distância 24 metros, que é o cateto adjacente ao ângulo de 60, e queremos determinar a largura do rio, que é o cateto oposto. A razão que relaciona os dois é a tangente. Então, tangente de alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo, tangente de 60 vai ser R sobre 24, que é cateto oposto sobre adjacente. Fazendo a substituição, nós temos que tangente de 60 aqui na tabela vale raiz de 3, vai ser R sobre 24. Então, vamos ter 24 vezes raiz de 3 igual a R. R igual 24 vezes 1,73. Fazendo a multiplicação dá 41,5 e, portanto, a largura do rio é 41,5 metros. Então, nós vamos encerrar aqui essa parte de trigonometria no triângulo retângulo. Vou deixar aqui
nos slides quatro exercícios para vocês treinarem, são semelhantes ao que nós fizemos. Então tem esses exercícios aqui para treinar um pouco. Nos próximos vídeos eu vou estar falando da trigonometria na circunferência. E nós vamos usar como base, para entender a trigonometria na circunferência, a trigonometria no triângulo retângulo. E é importante dar uma olhada nos vídeos que eu vou estar postando futuramente para entender melhor o conteúdo. Obrigado, um bom estudo para vocês.